Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde. E, naturalmente, obrigado. Obrigado por nos ter posto a aprofundar de uma forma tremenda aquilo que foi a sua reportagem de investigação, nem sempre concordando com ela, mas permitiu-nos aprofundar a todas as questões que levantou, e se calhar mais algumas que foram aparecendo durante o tempo. Essas questões, em alguns casos, não foram devidamente provadas, mas permitiu principalmente ver, e esse é o mérito da sua reportagem, ver como é que funciona, em alguns casos, o acesso ao Serviço Nacional de Saúde e quão frágil é, às vezes, esse mesmo acesso e a possibilidade que algumas pessoas têm de utilizar este mesmo sistema. Não obstante, no caso em concreto, não se ter verificado uma qualquer ilegalidade no acesso, isto é, as crianças eram portuguesas à data do início do tratamento, tinham a nacionalidade portuguesa e, portanto, estavam legitimadas para poder aceder aos tratamentos do Serviço Nacional de Saúde. A partir daí, toda uma série de questões foram levantadas e foram relevantes para que nos ocupasse durante estes meses para discutir múltiplas questões que aqui foram, mais do que isso, proporcionou uma inspeção por parte da Inspeção-Geral dos Assuntos de Saúde, promoveu-se uma auditoria no âmbito do Hospital de Santa Maria e há uma investigação a ocorrer no Ministério Público relativamente a estas duas questões. A essas do Ministério Público não nos vamos naturalmente referir, uma vez que está o processo em segredo de justiça, mas gostava por lhe perguntar porquê esta investigação, o que é que deu aso a que esta investigação nascesse da forma como nasceu, com o impacto que teve naturalmente na sociedade portuguesa. Não. Liguei? Muito boa tarde a todos, senhores deputados e senhoras deputadas. Obrigada por me darem a oportunidade também de explicar aqui na Casa da Democracia um momento que eu julgo ser tão importante para o jornalismo português, que é colaborar para uma sociedade mais justa e igualitária. E respondendo diretamente à sua pergunta, aquilo que moveu este trabalho jornalístico foi precisamente o tentarmos perceber o que é que fazia com que o Serviço Nacional de Saúde de repente deixasse de ser aquilo que a Constituição preconiza, que é tendencialmente gratuito e universal. E eu indagava muitas vezes e falei durante muitos meses com muitos médicos sobre esta temática, até que em julho de 2023 esbarrei com o caso que aqui nos traz hoje. Esbarrei porque perguntava sucessivamente de vários exemplos de acessos irregulares, porque me falavam de múltiplas violações da Portaria 147 do acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Como os senhores deputados sabem, preconiza o artigo 8 da mesma que o acesso seja feito apenas pelos cuidados primários e não por referenciação, nem sequer os privados o podem fazer. Os médicos dos privados podem encaminhar alguém para um centro de saúde, mas terá que ser o mesmo a encaminhá-lo depois para um hospital público. Porquê é que de repente havia tantas listas de espera? A resposta não poderia ser tão óbvia quanto à falta de médicos em Portugal. E de repente esbarro neste caso, isto em julho de 2023, os senhores deputados serão recordados que a primeira reportagem que desencadeia este processo é 3 de novembro, portanto 4 meses antes. Julgo que percebem que foi um trabalho árduo de investigação da nossa parte até chegarmos a uma primeira fase em que nos permitiu colocar uma reportagem no ar. Reportagem essa que foi amplamente discutida com a Direção de Informação, que acompanhou a par e passo todo o trabalho que fui desenvolvendo. Trabalho esse que não é exclusivamente meu. E exclusivamente até acaba por ser a palavra certa, porque foi um trabalho da equipa do Exclusivo, coordenada por mim. Começa comigo, mas depois é criada uma task force, da qual fazem parte vários jornalistas. Ao longo desta audição seguramente irei falar deles, que me ajudam a concretizar este trabalho. E, portanto, o que me trouxe aqui foi exatamente esta questão, foi perceber o que é que se passa no Serviço Nacional de Saúde. Não sei se o Sr. Deputado quer que eu explique o resto do trabalho. Se quiser, prescindi, porque achei que não valeria a pena amassar-vos, uma vez que já tenho falado tanto sobre este processo de uma declaração inicial, mas se quiser, eu também conto-lhe o percurso todo, desde 3 de novembro até agora, a 20 de... Não, até foi
mais cedo, até 10 de janeiro foi a última reportagem que fizemos e julgo que, se não contei mal, teremos feito umas 25 reportagens, fora aquelas que fizemos nos jornais diariamente. Portanto, a 3 de novembro o que aconteceu foi algo bastante inusitado, que eu acho que tem o maior interesse público partilhar convosco e partilhar através de vós com o país. A 3 de novembro nós estamos em condições, quando eu digo nós, TVI e CNN em Portugal, de avançar que de facto tinha havido uma mãe, e eu vou referir as vezes que forem necessárias. Este trabalho nunca foi sobre nenhuma mãe, nem sobre nenhuma gêmeas. Este trabalho foi sempre e apenas sobre a existência ou não de interferência política no acesso ao Serviço Nacional de Saúde, fosse por quem fosse. Por acaso foi este caso, como poderia ter sido outro. Acontece que, neste dia, nós estávamos em condições de avançar que há uma mãe que efetivamente assume que recorreu pelos contactos com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa à ajuda, ela dizia, do Ministro da Saúde. Nós, na altura, não fazíamos ideia quem era o Secretário de Estado, nem se era um Secretário de Estado, mas que assume que usou uma interferência política, a chamada cunha, o chamado pistolão, para aceder a um tratamento de 4 milhões de euros. Ora, eu julgo que para nenhum dos senhores será indiferente que isto é de inegável interesse público. Mas a questão principal prende-se com o que lhes vou contar agora. É que aquilo que Daniela Martins acabou por fazer foi confirmar tudo o que nós tínhamos tentado confirmar 4 meses antes. O trabalho começa exatamente porque uma das pessoas com quem eu falo me diz há um caso de umas gêmeas luso-brasileiras. Vou contar o que me era dito à época, que se naturalizaram apenas para vir para Portugal receber o tratamento, tanto que só vieram cá para tomar o Zolgensma e já foram embora para o Brasil, não residem cá, o que era uma das condições sine qua non para este tratamento, era a residência em Portugal, e já estão no Brasil desde janeiro. Não vêm sequer às consultas de continuidade, o que impede o Hospital de Santa Maria de aferir se o tratamento é ou não é eficaz, porque isso permitiria ou não ressarcir os cofres do Estado por parte do laboratório, caso ele não funcionasse com este medicamento. E atenção, elas não vieram salvar-se a Portugal. E este é o primeiro grande equívoco que eu gostava que hoje ficasse definitivamente desfeito aqui. Eu ouvi com atenção o Dr. Tiago Proença dos Santos e ele disse algo que eu julgo que muitos de vocês ainda não entenderam. É que estas crianças, se não tivessem tomado o Spinraza no Brasil, imediatamente elas hoje estariam mortas. Estas crianças trocaram de medicamento em Portugal. Porquê? Porque Portugal, a parte dos Estados Unidos, era o único país europeu que, por força do caso Matilde e Natália, se tinha adiantado em agosto, sem autorização da Agência Europeia de Medicamento, e tinha decidido atribuir este medicamento gratuitamente no Serviço Nacional de Saúde, melhor, no Hospital de Santa Maria. Porquê? Porque estas gêmeas tentaram recorrer ao Hospital Dona Estefânia. E o Dr. José Pedro Vieira foi muito contundente. Não dou. Não dou, porque elas têm 15 meses de idade. Este tratamento só é eficaz até aos 2 anos de idade. E com muita sorte, só vamos ter autorização para lhe dar aos 19 meses de idade e isso já pode provar a sua ineficácia. O Dr. José Pedro Vieira não tinha o mesmo problema da doutora Teresa Moreno. Porquê? O Hospital Dona Estefânia nunca tinha dado este medicamento. Não tinha por que o dar. Já o Hospital de Santa Maria tinha um grande problema, tinha-o dado. E a doutora Teresa Moreno tinha outro grande problema, que tinha a sua caixa de e-mail inundada de vários casos a pedirem o mesmo. Quando recebe a indicação, que aqui já foi dada, de que deveria marcar uma consulta por indicação do Secretário de Estado. Ora, eu sabia isto. Não sabia como provar. Não sabia como demonstrar. Nem tinha a certeza absoluta que assim fosse. E daí ter demorado 4 meses. Então o que é que eu decidi no meu trabalho de investigação? Mobilizar uma equipa. Mobilizar uma equipa para que tentássemos demonstrar se havia forma de provar que isto tinha ocorrido nestes termos. Ou seja, que tinha havido uma interferência a começar do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, passando pelo pai, até chegar ao Governo, até chegar ao Santa Maria e ter-se concretizado este tratamento que, repito, não salvou a vida de ninguém. Estavam salvas desde que vieram do Brasil. Vieram cá apenas trocar um medicamento, o Spinraza, pelo Zolgensma, que hoje está definitivamente provado que tem o mesmo grau de eficácia, só tem uma toma diferente. Uma é única, a outra é quadrimestral. Não havia grandes possibilidades a não ser falar com a mãe.
A mãe ainda hoje tem 49 mil seguidores no Instagram e continua a publicar as fotos das filhas em ações de promoção e de crowdfunding, porque, ao que julgo saber, também terá pedido outro medicamento sucedâneo deste, que é o Redisplan. Ora, acontece que, quando contactamos esta mãe está no Brasil. E é a minha colega Anabela Vaz Jacinto que a contacta e que lhe pede uma entrevista, ao que ela acede. E combinámos com ela, com toda a autorização expressa, que iríamos fazer da seguinte forma. Íamos colocar uma chamada Zoom em Portugal, ou Zoom, ou Skype, já não me recordo bem qual foi o dispositivo utilizado, e iríamos colocar uma equipa de reportagem no local, no Brasil, de forma a que pudéssemos estar repórteres do Brasil, o nosso correspondente Nelson Garron no Brasil, e nós cá assistirmos à conversa. E aconteceu aqui o inusitado. Porque nenhum de nós, como deve imaginar, eu não sou daquelas que faz jornalismo com as conclusões tiradas, eu parto para as questões de mente aberta e imaginaria o que ia acontecer nessa conversa. O que é facto é que nós perguntámos diversas vezes a Daniela Martins de que forma é que ela tinha acedido ao Serviço Nacional de Saúde, uma vez que era brasileira, e que, por coincidência, ela que é muito ativa nas redes sociais, no período em que vem para Portugal, não conta que está em Portugal, não refere que vai tomar um medicamento em Portugal, há ali uma espécie de lapso sobre o que faz naqueles meses de vida, e ela responde sempre que foi tudo normal, conseguiu de forma normal, as crianças são portuguesas e, portanto, tudo normal. E desliga a chamada. E passado uns 5 minutos eu recebo uma das chamadas mais inacreditáveis da minha vida, que é uma chamada do Nelson Garron a dizer-me: tu não acreditas no que acaba de acontecer. Então diz, Nelson, olha, assim que ela desligou o Zoom, eu estava aqui, continuei a gravar, e ela disse, não te sei explicar como, foi uma coisa espontânea, disse, olha, acabei de mentir, já não aguento mais, acabei de mentir, isto não foi nada assim. Nós conhecemos a mulher do filho do Presidente, entretanto o Nuno Rebelo de Sousa já foi lá à casa, conhece as miúdas, disse que nos ia ajudar, ajudou-nos com tudo, falou com toda a gente, disse que nós tínhamos garantias e cobertura até ao mais alto nível e que, portanto, estivéssemos descansados que íamos conseguir, e assim foi. Não sei se chegou a precisar, que não tinha ido à primeira consulta, mas precisou, que só veio para cá quando teve a garantia absoluta de Nuno Rebelo de Sousa que vinha para Portugal receber o Zolgensma, porque era o que ela queria. E isto é comprovado através da documentação que já revelamos da seguradora. Ela tem um litígio com a seguradora por causa do acesso ao Zolgensma, medicamento que a seguradora no Brasil não queria pagar. Ora, Srs. Deputados, coloquem-se na minha posição, não sendo jornalistas. É inevitável a qualquer jornalista que é colocado perante uma mentira a certificação de qual é a versão correta. Porque eu volto a referir, eu sou uma pessoa da mente muito aberta. Vamos lá ver. Ela diz uma coisa quando estamos em Zoom, diz outra coisa a ti, a alguém ela mentiu, resta saber a quem. Portanto, se fazes favor, voltas a contactar a Daniela Martins, voltas a pedir-lhe esclarecimentos e combinas com ela de forma a voltarmos a gravar e a certificarmos, e o ponto é este, teres a certeza absoluta de que a senhora não se enganou e que, de facto, só entrou no Serviço Nacional de Saúde violando a portaria 147, o que constitui a tal infração que a IGAS aponta e que atribui ao Sr. Secretário de Estado Lacerda Salles. E assim foi. O Nelson Garron, com autorização expressa da mãe, vai de novo à casa dela, instala o equipamento de gravação à vista dela, coloca-lhe o microfone à vista dela, capta as imagens que está a captar e continua a conversar com ela. E volta a referir-lhe a pergunta como é que ela acedeu ao Serviço Nacional de Saúde. E ela responde aquilo que os senhores viram em excerto e que eu vi totalmente. E não há a menor dúvida que aquilo que ela diz é aquilo que ela diz e que ela veio a esta comissão dizer que disse por vaidade, já depois de ter dito à RTP que era tudo descontextualizado, já depois de nos ter ameaçado com um sem fim de processos por termos mentido, razão pela qual hoje o Dr. Pedro Duro está aqui comigo apenas e só para garantir que continua a acompanhar o processo que tem vindo a acompanhar desde o início, porque assim que falei com o advogado, que também aqui esteve presente, o Wilson Bicalho, foi de uma hostilidade tremenda que levou a TVI naturalmente a tomar as suas precauções para qualquer iminência.
sendo que já fomos ameaçados de várias maneiras, mas não sabemos judicialmente, eu não sou arguida em coisa alguma, pelo menos que eu saiba, mas temos uma decisão da Comissão da Carteira Profissional que nos deu a inteira razão ao interpretar, depois de queixa da família, que aquilo que nós fizemos e a forma como procedemos está completamente calibrada e blindada pelo interesse público. Daí que esteja aqui a explicar a par e passo o que é que fizemos. Sandra, permita-me só que lhe faça uma interrupção. Nessa altura, quando abordam a mãe, nós para a mãe não estivemos nunca contra a mãe porque não era essa a ilegalidade, claro, mas que sempre pareceu complexo, chamemos-lhe assim, o facto, ou pelo menos curioso, o facto de a nacionalidade ter sido pedida para quem estava instalado no Brasil. Nunca acharam isso também, no mínimo, curioso? Sr. Deputado, o Sr. Deputado agora está a tomar por certas verdades que nós na altura não tínhamos por certas. Ou seja, a indicação que nós tínhamos era de que a mãe tinha adquirido a nacionalidade para vir apenas cá tomar um medicamento, porque, na verdade, quem era português era o pai da mãe, portanto, o avô das crianças, e que depois tinha ido embora. Portanto, tinha sido uma coisa apenas para cumprir este procedimento. Nós não sabíamos ainda se isso era verdade ou não. Se bem se lembra, a primeira reportagem é 3 de novembro e 10 de novembro não fala nada da nacionalidade. E ao contrário do que muita gente tem aventado, quem coloca o tema da nacionalidade nem é a TV e a CNN, quem coloca é o Observador. Eu já explicarei porque é que nós também falamos da nacionalidade. Mas esse tema nunca foi o nosso tema. Volto a repetir, o nosso tema é houve ou não houve interferência política que levou o Estado português, não foi a gastar 4 milhões de euros num tratamento que não salvou ninguém, num tratamento que serviu apenas para substituir um medicamento por outro. A nossa pergunta era se houvesse interferência que valeu não apenas 4 milhões de euros de gasto, mas muito mais, porque estas crianças tiveram, ao contrário de todas as outras, que receberam o mesmo medicamento, direito a cadeiras elétricas, que mais nenhuma teve. E se alguma dúvida há sobre o objetivo desta reportagem, digo-lhe, Sr. Deputado, se não fosse graças à TV e CNN, o bebé Miguel ainda hoje não tinha uma cadeira de rodas. Porque o bebé Miguel, que recebeu o Zolgensma, que é filho de uma cidadã brasileira, residente em Portugal, imigrante legalizada, nunca teve direito a nada. E, portanto, nós estávamos manifestamente perante a evidência de casos bem, ou seja, iguais, tratados todos de forma desigual. Mas voltando, só para não me perder, porque depois nós de repente tivemos aqui muitos factos que foram sendo conhecidos também com a ajuda vossa, mas eu vou tentar levar isto de forma a que não se confundam no que é que eu sabia à data dos factos. Portanto, a 3 de novembro eu só sei isto, e é aqui que eu gostava que se focassem. 3 de novembro. Se me permitem, eu vou tirar o meu telemóvel, porque eu vou ter que vos ler algo que acho importante ler. E que não está, e que não é confidencial, porque eu nunca falei com o Sr. Presidente da República como uma pessoa em off the record, falei sempre com o Sr. Presidente da República na qualidade de jornalista e ele na qualidade de Presidente. 3 de novembro tomaram todos nota, pois a dia 23 do 10, uma semana antes, eu escrevi assim: boa tarde, Sr. Presidente, sou a Sandra Felgueiras, como sabe, tenho um assunto da máxima urgência para falar consigo. Preferia explicar-lhe pessoalmente ou via WhatsApp, sem intermissão do gabinete de imprensa. Aguardo a sua resposta, senão enviarei pela via normal. Cumprimentos, Sandra Felgueiras. Este WhatsApp é enviado às 16h33. Ora, neste mesmo dia, às 16h44, o meu colega Nuno Guedes envia para o gabinete da atual Sra. Ministra da Saúde, à época Presidente do Hospital de Santa Maria, um largo e-mail em que explica todo o processo e tudo o que nós sabíamos no dia 23 de outubro. Víamos por este meio colocar as seguintes questões à administração do vosso hospital, e eu passo a ler só as questões para vos poupar aqui a amassada do contexto todo, mas que é um contexto que é franco e honesto. Independentemente de quererem enviar uma resposta única, agradecíamos que respondessem a esta questão de forma clara e inequívoca. Negam qualquer contacto do Presidente da República sobre este assunto? O assunto é gêmeas? Qual o papel do contacto do Presidente da República e de alguém do Ministério da Saúde numa decisão que devia, acima de tudo, ser clínica? É costume receber e-mails ou contactos da Presidência da República em relação a casos clínicos? Consideram um bom ato de gestão dar-lhes sequência? Como justificam a administração do fármaco Zolgensma a estas gêmeas, contrariando a posição inicial dos médicos?
Este e-mail data das 16h42, não acontece nada, não se recebe resposta nenhuma, e estou eu a apresentar o Jornal Nacional e às 20h57 deste dia, aliás, 20h57 deste dia, recebo uma chamada que não atendo naturalmente o Sr. Presidente da República, depois recebo outra que também não atendo, estou a apresentar o jornal, e quando acaba o jornal, o meu colega Nuno Guedes, que à época ninguém sabia que trabalhava comigo neste caso, porque ainda por cima tinha sido recrutado para a minha equipa há pouquíssimo tempo, tinha-me deixado um WhatsApp que dizia: Sandra, por favor, não ligues a ninguém, liga-me de imediato, porque aconteceu aqui uma coisa muito estranha. E quando eu lhe ligo, o que ele tem para me dizer é: ligou-me o Presidente da República por WhatsApp, disse-me que sabia tudo sobre o que é que nós estamos a investigar, disse-me que procedeu da forma habitual, que sabia o que era o caso das gêmeas, que mandou para o Governo como fazem todos os outros casos e que, a partir daí, as coisas sucederam-se. Fiquei assim um bocadinho estupefacta e tal. Como é que o Presidente poderia saber de algo que nós nunca lhe perguntámos? E é algo que eu hoje ainda me intrigo, porque realmente a única entidade até aquele momento contactada tinha sido o Hospital de Santa Maria. A verdade é que, no decurso disto, e já com estes elementos da Daniela Martins obtidos, pedimos uma entrevista ao Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República respondeu-me: ó Sandra, o melhor era nós fazermos esta entrevista em público. Ao que eu respondi ao Sr. Presidente: lamento imenso, mas isto não é um assunto para eu tratar em público. Isto é um assunto, porque, repara, eu vou ter que lhe colocar questões que eu não sei sequer se são verdade, se são mentira. Não vamos estar aqui a partilhar com outros jornalistas factos que estamos ainda a apurar e queremos dar todo o direito ao contraditório para que o senhor possa explicar a sua versão. Uma das coisas que ele tinha dito ao Nuno Guedes na primeira chamada que faz uma semana antes é que ia ver com o chefe da Casa Civil, Dr. Frutuoso de Melo, exatamente o que é que se tinha passado, para não estar a falar de cor. Eis senão quando marcamos a entrevista para o dia 2 de novembro de 2023, fica tudo combinado às 15h25 entre mim e o Sr. Presidente, e às 19 horas o Nuno Guedes chega à redação e diz: o Sr. Presidente diz que não se lembra de nenhum contacto do filho, nem da nora, nem de ninguém. E eu olhei para ele e disse: pois, teve uma semana para contactar o Dr. Frutuoso de Melo, para perguntar o que é que se passa em relação a isto, e não se lembra. Nessa altura nós já tínhamos encetado contato com um único médico que eu vou aqui louvar, porque ao contrário do que muita gente quis fazer crer, tentou falar mais do que sabia ou que devia, mas o Dr. Levi Gomes foi uma peça essencial nesta investigação, no sentido em que, se não fosse ele a ter verbalizado mais do que isso, a ter mostrado o e-mail que trocou com o Sr. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa na altura, eventualmente também não estaríamos aqui. E-mail esse que permitiu que o Sr. Presidente da República eventualmente se recordasse que na altura, no Santa Maria, alguém lhe tinha perguntado se não era uma cunha presencial, porque se falava no Santa Maria e falava-se noutros hospitais, porque esta informação correu entre vários médicos de vários hospitais, havia uma cunha, isso era do Sr. Presidente. E o Levi Gomes perguntou isso ao Sr. Presidente, e o Sr. Presidente respondeu-lhe: meu caro amigo, de facto foi o meu filho Nuno que me encaminhou este assunto ao qual dei o mesmo tratamento que dei a todos os outros casos, e já lá vamos. Ora, eu pergunto-me porque é que durante uma semana o Sr. Presidente da República não pediu este dossiê ao Dr. Frutuoso de Melo, que tem 17 páginas, que os senhores o têm, não é? Que é o dossiê com todos os e-mails trocados entre a Presidência, Nuno Rebelo de Sousa e entre eles, porque rapidamente tinha ido aqui à primeira página e via que dia 11 de outubro Nuno Rebelo de Sousa manda um e-mail que diz: olá pai, os pais destas gêmeas são muito amigos dos amigos nossos, cá está a nacionalidade, que é o meu ponto. Temos estado 100% focados tentando ajudar as gêmeas a conseguir os cartões de cidadão, o que já está. E agora precisamos de uma ajuda maior. E eu fiquei aqui, maior. Uma ajuda maior, porque a nacionalidade já está. O meu ponto com a nacionalidade, Sr. Deputado, nunca foi se foi em tempo recorde, se não foi em tempo recorde. Foi o mesmo ponto que para tudo o resto. Houve ou não houve interferência. Porque há amplas imagens do Presidente da Câmara de Comércio à época, Nuno Rebelo de Sousa, com o Sr. Cônsul da época, que também já aqui depôs, juntos, e de facto aconteceram vários procedimentos que os senhores já conhecem, desde a máquina que foi ao hospital, que tornaram tudo mais célere, e foram advogados
de resto desta especialidade, que nos disseram que, de facto, não são 14 dias, são aqueles 4 meses, de abril a setembro, que é um tempo muito rápido para se conseguir a nacionalidade. Mas voltemos aqui a este ponto. Este dossiê, o Sr. Presidente da República podia tê-lo obtido em 15 minutos, numa hora, numa semana, no mínimo. Mas não o obteve. E este dossiê que eu estou aqui a mostrar-vos é o dossiê que o exclusivo só obteve depois de forma inédita no nosso país, termos recorrido à CAD, a Comissão de Acesso a Documentos Administrativos, para o solicitar, porque o Sr. Presidente da República se negou a dar-nos. E negou a dar-se porque, entretanto, o Ministério Público abriu um processo e ele considerou, Presidência, que estavam sob segredo de justiça. Ora, a IGAS, no seu relatório, não sei se recordam, também diz que, se não fosse o pedido do exclusivo para a CADA, também a IGAS não tinha tido acesso a esta documentação, que se revelou muito importante para o caso, em apreço. Acontece que quando nós recebemos este dossiê, deixe-me só ver aqui a data exata, acho que já foi em janeiro, está aqui, portanto, após queixa entrega à CADA, 19 de janeiro, portanto, estamos a falar em 2024, 19 de janeiro, é só nessa altura que nós temos acesso a estes e-mails. E é só aqui que nós percebemos que, de facto, se torna para nós muito estranho entender como é que o Sr. Presidente da República demorou um mês a fazer uma comunicação ao país para dizer apenas que se lembrava do que está aqui escrito. Como se não bastasse, no final, ainda no início deste ano, portanto, a última reportagem que nós mostramos, estarão recordados que vieram aqui a assessora dos Assuntos Sociais, a doutora Maria João Ruela, e o chefe da Casa Civil, doutor Frutuoso de Melo, dizer que a Presidência da República atuou como em todos os casos. Eu convido os seus deputados a rever a reportagem que exibimos no passado dia 10 de janeiro, em que nós avançamos que, curiosamente, no dia seguinte a ter escrito este e-mail ao pai, o doutor Nuno Rebelo de Sousa escreveu uma mensagem do WhatsApp ao doutor José Magro. E nessa mensagem ele dizia: não te preocupes, já escalei o problema. E é esta mensagem que faz com que a consulta nos Lusíadas seja travada e que faz com que a doutora Teresa Moreno nunca tenha tido conhecimento sequer que ela estava marcada. Nesta mesma reportagem, ou neste mesmo programa, mostramos que tínhamos pedido a Belém, e só depois de eu voltar a advertir que, se não me dessem acesso aos mesmos casos, iria recorrer novamente à CADA, o que era um embaraço aborrecido para uma democracia que eu espero estar consolidada depois de 50 anos, foram-nos enviados todos os outros casos sobre a mesma doença em que o Sr. Presidente da República também tinha sido alvo de pedido de ajuda. E eram todos diferentes. Ou seja, em nenhum outro caso, o Sr. Presidente da República pediu a uma assessora para tratar pessoalmente do assunto. Em nenhum outro caso, uma assessora liga para hospitais para saber o que é que se passa. Em nenhum outro caso, há troca de correspondência entre o Dr. Frutuoso de Melo e Nuno Rebelo de Sousa, ou seja, entre o proponente, entre a pessoa que pede ajuda. Em todos os outros casos é chapa 4. O assunto foi reencaminhado para o Governo procederá como lhe compete e como entenderá. Este é o único caso em que os senhores têm 17 páginas. Exceto no caso da bebé Matilde. Não, exceto no caso da bebé Matilde também não há. Não, a resposta... Houve um movimento mais generalizado, não? Quero falar sobre a bebé Matilde, Sr. Deputado, vamos a isso. Estou a dizer que há mais casos. Não. Mas eu estou-lhe a dizer que neste caso está a bebé Matilde. No caso da bebé Matilde, a resposta do Sr. Presidente da República, essa é a mais fácil de lhe explicar, é: o Governo já tratou. Como o senhor se recorda, o Sr. Deputado se recorda, desculpa, o caso da bebé Matilde é o caso que desencadeia o facto de Portugal ser, à época, o único Estado da União Europeia que autorizou o medicamento. O que é que aconteceu? No caso da bebé Matilde, e recordem-se que estamos em plena pandemia, estamos, portanto, com o período em que não é preciso pedir autorizações prévias ao Tribunal de Contas para a utilização de medicamentos acima dos 750 mil euros, o Governo português dá autorização para que o Hospital de Santa Maria, porque é lá que está a Matilde, e a doutora Teresa Moreno recusa-se a dar o medicamento apenas à Matilde sem dar à Natália, que estavam as duas diagnosticadas, apenas porque ela tem consciência de que há um movimento brutal na sociedade pela Matilde, mas que há uma criança igual à Matilde, que os pais não tiveram, não sei, capacidade, know-how para fazer o mesmo alarido público, mas que tinha a mesma doença, as mesmas necessidades e logo o mesmo tratamento. Ora, nessa altura, o que acontece é que o Governo toma por sua iniciativa a decisão de manda tomar um medicamento. E como se recordarão,
os pais da Bebé Matilde reuniram os 2 milhões de euros, que eram necessários, e ainda assim o governo português pagou o medicamento. Pronto. E a este caso, a Presidência responde, está nesta reportagem, se o Sr. Deputado quiser revê-la, 10 de janeiro, volto a repetir, a Presidência responde apenas o Governo já tratou. O que era verdade, o Governo já tratou. Não há contactos para hospitais. Qual é o problema que se coloca a partir do caso da Bebé Matilde e Natália? É que a doutora Teresa Moreno, que tinha aparecido na televisão a dar a cara pelo tratamento e que, de repente, tinha apresentado o medicamento e vamos outra vez recuar a 2019, o conhecimento que existia na altura era parco sobre a eficácia do medicamento, não se sabia exatamente, ou entre os clínicos havia a dúvida se o Spinraza era tão eficaz como o Zolgensma. Para o Dr. José Pedro Vieira dos Stefani isto nunca se colocou porque ele sempre duvidou da sua eficácia, ou melhor, sempre duvidou que ele fosse mais eficaz do que o Spinraza, é o que eu quero dizer. Ela depara-se com um problema, que é, ela começa a ter a caixa de e-mail, parece a minha caixa de exclusivo. A cada dia que eu falo, peço perdão pela palavra tão popular, mas pingam e-mails. O dela também começou a pingar e-mails. E ela recebe uma indicação superior, como ela aqui veio explicar, de que aquelas gêmeas eram para tratar. E ela já tinha recebido correspondência sobre elas. Ela diz, mas como é que eu agora vou responder a este e-mail e não respondo aos outros? E a desigualdade começa aqui. Aquilo que muitos senhores deputados não perceberam quando falavam em lista de espera. Nós nunca falámos em lista de espera. Não há lista de espera para doenças raras. Não existe. Existe um e-mail de uma pessoa que tem o dever deontológico de tratar o igual como igual e que tem casos iguais e que diz assim aos superiores hierárquicos, se me puserem estas crianças todas à frente, eu gasto 2 milhões por cabeça. E quem paga, Sr. Deputado? O Hospital de Santa Maria. Porque o governo da época decidiu dar luz verde ao medicamento, mas quem ficou a pagar foi o Hospital de Santa Maria. Daí que o Sr. Deputado tenha tido aqui o Dr. Daniel Ferro e a atual Ministra da Saúde a dizer que ainda estão à espera de saber o que é que vai acontecer a esse dinheiro. Porque esse déficit foi imputado diretamente ao hospital. O Dr. Daniel Ferro veio aqui dizer, daí que eu também estranho muito, e já lá vou, a resposta da doutora Marta Temido, que também contactei nesta mesma altura, que não soube de nada. Sabe porquê? O Dr. Daniel Ferro disse aqui, os senhores ouviram, que enviou 2 cartas, não foi uma, foram 2 cartas para o Ministério da Saúde a dizer, atenção, que são gastos exorbitantes, nós não temos capacidade para pagar. E eu pergunto-me se 2 secretários de Estado, à época, Lacerda Salles e Jamila Madeira, recebem umas comunicações destas sobre 4 milhões de euros. Até vou permitir-me citar o Dr. Tiago Proença dos Santos, que aqui ouvi. Não são propriamente uma gota no oceano, porque meia gota dava para construir um pavilhão pediátrico, e daqui a indignação dos médicos, que eles tanto precisam há 30 anos e não o têm. E a Ministra não sabe que há um problema no Santa Maria que envolve tanto dinheiro? Sandra, estará bem recordada do que é que a ex-ministra Marta Temido veio aqui à Comissão dizer a esse propósito, dizendo, inclusivamente, a pergunta minha, que, aliás, que correspondia até a uma entrevista que ela tinha dado à Rádio Renascença, ela utilizou a expressão que não falava com o Lacerda Salles porque tinham decidido fazer isso para se preservarem. E eu perguntei-lhe, para se preservar de quê? E, obviamente, que isso não faria sentido a Ministra nem sequer ter conhecimento da situação, porque senão não precisava de falar e dizer que se precisava de preservar, como é óbvio. Eu, se bem interpretei, Sr. Deputado, julgo que a doutora Marta Temido respondeu a isso em relação ao pós-investigação do exclusivo. A pergunta que eu lhe fiz não foi ao pós. A pergunta que eu lhe fiz foi antes de emitir a reportagem de 3 de novembro. E essa conversa também não foi em off the record, foi uma conversa que eu tive com ela ao telefone, lembro-me bem, um dia de manhã, ainda estava em casa, liguei-lhe, perguntei-lhe, doutora, por acaso lembra-se, isto foi antes das europeias, bastante antes, não é? Lembra-se, isto para dizer que não havia nenhum tema, ou seja, que pudesse melindrá-la, julgo eu, do ponto de vista eleitoral? Daqui um tema das gêmeas que vieram cá tomar um medicamento para uma doença, atrofia muscular espinhal, e ela responde-me, tenho ideia dessas gêmeas, de facto, mas tinha ficado com a sensação de que elas não tinham tomado um medicamento. E essa foi a resposta. E na altura, e este dado também é muito curioso, porque de repente já está a informação toda baralhada, eu queria mesmo aproveitar este momento aqui para desconstruir. Nós não fazíamos ideia quem era a tal pessoa do governo, ou seja, nós sabíamos, pensávamos que sabíamos, que o caso começava em Daniela Martins, a nora Juliana, o filho do presidente Nuno Rebelo de Sousa, o pai,
Depois alguém do governo, mas não sabíamos quem. E tínhamos um problema. Sabe qual é, Sr. Deputado? É que justamente neste período coincide com a saída do Dr. Francisco Ramos e a entrada do Dr. António Lacerda Salles para o governo. E, portanto, nós tínhamos aqui um problema que é quem era o secretário de Estado na altura? Não sabemos quem é que é o secretário de Estado. E eu perguntei à doutora Marta Temido, e é ela que me diz, eu acho que era o Lacerda Salles. E eu não tenho certeza nenhuma, portanto fizemos a reportagem sem falar nesse tema, porque nós, ou seja, ela desmentia. Nós, acho que dissemos na reportagem, quase tenho a certeza, contactámos a Ministra, que a Ministra não sabia de nada, ou que não tinha conhecimento do caso, e depois a 10 de novembro, e esta frase eu recordo-me bem, que fui eu que falei com o Dr. Lacerda Salles, o que é que acontece? Eu consigo ter acesso à documentação interna do hospital, que mostra que a doutora Teresa Moreno, vocês já aqui mostraram, de cada vez que marcou uma consulta para as gêmeas, disse a pedido do Secretário de Estado. E é aí que fico com a pulga atrás da orelha, espera lá. Ela não escreveu a pedido do Presidente. Nos corredores, o que se dizia era sempre as meninas do Presidente e a cunha do Presidente. Mas é a médica o que escreveu. Eu seguramente sei. No processo clínico. Diga? No processo clínico. O que escreveu foi a pedido do Secretário de Estado. E então o que pego é olhar para a data do que a médica, da consulta, não me recordo bem qual era a data neste momento, mas julgo que era dezembro, porque a primeira consulta à qual é 5 de dezembro, 5. E é uma consulta à qual, como se lembrará também, não comparecem nem a mãe nem as crianças, só comparece o pai e o tio. Pai esse que julgo que teria muito a dizer esta comissão, pena é que não o possa fazer, ou que não o queira fazer. Na verdade, eu quando olho para essa data, percebo, esta data é coincidente com o Dr. Lacerda Salles. Como a doutora Marta Temido também já me tinha dito que podia ser o Lacerda Salles, já tinha falado com o Dr. Francisco Ramos, não tinha ideia nenhuma sobre o caso, liguei ao Dr. Lacerda Salles. E o Dr. Lacerda Salles sabem o que é que me respondeu? Não tive qualquer intervenção nesse caso. E eu podia fazer a pergunta de toda e qualquer maneira, que a resposta é não tive qualquer intervenção nesse caso. E foi isso que nós dissemos nesta reportagem. O Dr. Lacerda Salles demorou um mês e só depois de nós termos noticiado que ele se tinha reunido com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, logo depois, pouquíssimo tempo depois, dias depois, demorou um mês a dar uma entrevista ao Expresso, porque a mim nunca me deu, a dizer que afinal de facto tinha-se reunido com o Nuno Rebelo de Sousa. E depois aqui entram as variações das versões, não é? Nuno Rebelo de Sousa diz ao Ministério Público que só falou com ele acerca das gêmeas já quando estava no Brasil. O Dr. Lacerda Salles diz que ele lhe falou naquele momento. Depois temos a versão da doutora Carla Silva, secretária à época, que vem aqui dizer preto no branco que foi ela que ligou. E vamos aqui pegar no fio à meada, Sr. Deputado, para lhe responder a tudo. Desde o dia, não sei quantos de julho de 2023, até hoje, o que o exclusivo da TV e CNN Portugal fizeram foi estabelecer um fio cronológico, que é o que está aqui. E é a única coisa que eu trago, porque de resto tenho na minha cabeça e consigo dizer praticamente de memória. O fio cronológico começa no Brasil, mais ou menos em agosto, quando Daniela Martins tem consciência de que Portugal abriu as portas a dar este tratamento gratuitamente. Momento esse em que ela está em litígio com a seguradora que, por acaso, era, à época, proprietária do Hospital das Lusíadas, contacta o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, o Dr. Nuno Rebelo de Sousa contacta o pai encaminha o e-mail para o Dr. Frutuoso e para a Maria João Ruela liga para o Hospital Dona Estefânia. Poucos dias depois, Nuno Rebelo de Sousa aparece e fala com Lacerda Salles. Lacerda Salles dá ou não as indicações, os senhores tirarão as vossas ilações à doutora Carla Silva. O certo é que o hospital recebe esta indicação, que a doutora Teresa Moreno vos disse aqui de viva voz qual foi. E é assim que este medicamento é administrado. Coisa mais ou igualmente grave é termos percebido, a meio deste trabalho, e outra coisa curiosa que vos vou contar, que eu acho que diz muito do nosso país, e que eu gostava muito, sinceramente, como cidadã, que isto se alterasse, é que as cadeiras de roda elétricas, quem disse ao doutor, ao médico da medicina de reabilitação física que elas já tinham recebido cadeiras elétricas de Alcoitão, fui eu. E ele só me disse, não me diga isso. Então as cadeiras estão aqui paradas por isso. É, doutor, estas foram-lhe dadas pela Segurança Social. Então a mulher manda-me para aqui e-mails
e nunca me disse que já tinha cadeiras. Disse, pois, doutor, a boa fé fica com quem quiser, não é? O que eu lhe estou a dizer é aquilo que eu sei, já tem cadeiras elétricas. Mas o que eu gostava que o doutor me dissesse é porque é que ela tem cadeiras elétricas? E o doutor respondeu-me, porque ela é tão persuasiva. Doutor, quanto ao Serviço Nacional de Saúde responder aos cidadãos por capacidade de persuasão, nós estamos todos bem entregues. E é aí que eu começo, de certa forma, na minha perspectiva humanista, a ver se consigo ajudar o Miguel, cuja mãe, e eu gostava aqui de repetir isso, porque cada vez que eu repito, alguém se lembra de doar mais algum dinheiro para a mãe do Miguel, que deixou de trabalhar, imigrante brasileira, volto a repetir. Não há aqui nenhuma discriminação racial, nem nenhuma xenofobia, não há aqui nada disso, nem nunca houve. Não me interessa, nem nunca me interessou. E, aliás, lamento muito ter que falar de crianças em particular, eu que sou mãe, não tenho nada contra esta mãe, pelo contrário, é uma mãe que fez o que achou que devia fazer. Quem sou eu para a julgar? O que está aqui em causa é se as pessoas podem, dentro das funções que lhes estão acometidas durante funções públicas, seja Presidente da República, seja Secretário de Estado, seja Diretor Clínico de um hospital, usar essas funções para favorecer A, B, C ou D. Foi única e exclusivamente isto que nos moveu. As conclusões serão vossas, do Ministério Público. A IGA já tirou as suas. A Comissão da Carteira Profissional já tirou as dela em relação ao nosso trabalho, que disse que era exemplar e que cumpria o interesse público. Eu, da minha parte, Sr. Deputado, o que tenho a dizer-lhe sobre este caso é que estou de consciência muito tranquila quanto a ele, mas de consciência muito intranquila em relação àquilo que este caso e aquilo que ele significa pode contribuir para mudar o acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Porque tenho sempre esta sensação de que cai tudo em saco roto. E é disto que eu acho que os senhores deputados também, se me permitem, se deveriam ocupar em terminar com este distanciamento que existe entre esta Casa da Democracia e os cidadãos lá fora, que vos pedem diariamente, porque é isso que me dizem a mim, quando dizem que já vos contactaram a vós, que ouçam aquilo que eles têm para vos dizer, nomeadamente que não conseguem ir às consultas, que não conseguem ter um internamento, que não conseguem nada, mas que sabem que há outros que lhes passam à frente. E o único objetivo desta reportagem foi este, não foi outro. Muito obrigado pela sua descrição. No fundo, confirma tudo aquilo que nós temos visto e ouvido até agora. Com alguns pormenores adicionais, mas que confirmam apenas aquilo que há de ser revertido a posteriori depois nas nossas conclusões. Mas há espaços ainda que eu julgo que ficaram aqui por esclarecer, nomeadamente, e não sei se consegue ajudar-nos nesse aspecto, que é a partir do momento em que a doutora Teresa Moreno acede à informação, ou seja, que inicia o processo e que marca a primeira consulta e todo o vai e vem que depois acontece dentro do hospital. E quando eu digo vai e vem, e referiu-se a isso 2 vezes, pelo menos, que é a decisão, no processo clínico, quando ela escreve a pedido do Secretário de Estado, quando vai para o Conselho de Administração, primeiro a intervenção da professora Ana Isabel Lopes, depois, mais tarde, a intervenção do diretor clínico, que é membro também do Conselho de Administração, e o impacto que isto tem financeiro junto com o Conselho de Administração, que leva à tal carta, a primeira carta do Dr. Daniel Ferro, de 21 de novembro, que pede verbas adicionais para repor o desvio financeiro que tem o hospital. Consegue ajudar-nos, na sua perspectiva, na perspectiva da investigação que fizeram, em que medida que isto sai da Teresa Moreno, que necessariamente não tem, é clínica, e portanto a decisão aqui também era clínica, e ela própria já o assumiu, mas como é que isto chega ao Dr. Luís Pinheiro e depois volta para baixo, com que autoridade, o que é que influencia o Luís Pinheiro para dar esta ordem para fazer este tratamento? Sr. Deputado, com a factualidade que eu tenho, a minha linha cronológica é ligeiramente diferente da sua. Passo a explicar porquê. A linha cronológica que eu tenho dita-me que a doutora Teresa Moreno, quando ainda verbalmente é informada pela doutora Ana Isabel Lopes, que é para cumprir, porque são ordens superiores, é anterior à carta. Ou seja, é perante o facto, isto é o que eu sei hoje, não era o que eu sabia à época. Deixar muito claro que eu não tinha falado sequer com a doutora Teresa Moreno, nem nunca falei sobre este assunto. O que eu sabia à época é que a doutora Teresa Moreno ficou tão indignada com isto que falou com os colegas.
E, portanto, os colegas falaram com outros colegas e toda a gente ficou a saber, porque não era tabu no hospital, que de repente estavam a receber ordens superiores para ela marcar uma consulta. E perante esta indignação da doutora Teresa Moreno, que decidem todos os neuropediatras, e eu julgo que isto já vos foi contado pelos próprios, escrever a tal carta que desapareceu. Porque eu, em julho, como lhe disse, eu sabia que havia uma carta. E queria a carta, mas a carta tinha desaparecido, depois, entretanto, a carta aparecia, mas a carta desapareceu. O doutor Luís Pinheiro, quando eu falei com ele, disse-me que não tinha carta nenhuma. E é aí que o doutor Levi Gomes dá outra entrevista e diz: como é que ele não se lembra de carta nenhuma, se eu lhe dei em mão, foi uma discussão horrorosa, estava lá com outro médico, tenho testemunhas, ele disse que nós não tínhamos autoridade nenhuma para estarmos aqui a questionar questões políticas. Essa carta, disse aqui a doutora Ana Paula Martins, atual Ministra da Saúde, não estava nos arquivos do Santa Maria. Portanto, eu não sei até hoje se o doutor Luís Pinheiro guardou a carta, escondeu a carta, o que é que fez à carta. Eu sei isto. Eu sei que o doutor Luís Pinheiro, a mim, me disse que não recebeu carta nenhuma, nem que sabia de nenhuma indignação clínica, que para ele isso não era tema. Como disse aqui, que era irrelevante para onde é que elas entravam. Algo que eu também não compreendo muito bem, como é que é irrelevante para um diretor clínico, quando é ele, o membro do Conselho de Administração, que, acima de tudo, não deve falar aqui como médico, deve falar como membro do Conselho de Administração, que estava aflito de dinheiro para pagar aquele tratamento. Mas, ainda assim, a linha cronológica que eu tenho é: Teresa Moreno recebe a ordem, não gosta da ordem porque ela viola a portaria 147, mas acima de tudo o seu código deontológico, porque ela tem vários casos iguais no seu e-mail e não consegue tratá-los e recebe indicação para tratar aqueles em específico e não sabe porquê, mas percebe a caixa de Pandora que é aberta com aquela ordem superior, que é daí um bocado, vão-me selecionar aqui caso a caso e eu vou estar aqui a reboque das ordens políticas. E é aí que os médicos todos assinam uma carta. E é isto que é abafado. Tanto que, quando eu tomo conhecimento disto, e obviamente não vou violar o meu segredo profissional, mas uma das pessoas que me comenta isto diz-me algo deste género: epá, mas isto também já não deve interessar nada, que tantos jornalistas sabem e ninguém comentou. Tantos jornalistas sabem? Como assim? Isto toda a gente falava no hospital, toda a gente falava noutros hospitais. Isto sabia-se. Para eles, naquela altura, aquilo não era nenhum tabu, não era nenhum segredo de Estado, não era nada, porque tudo tinha circulado, desde as contínuas às enfermeiras a outros colegas. E eu fiquei boquiaberta. Obviamente não posso confirmar se isto terá sido exatamente assim, mas a forma como me foi transmitido foi com esta descontração de quem já acha que me está a contar algo que não vai de todo criar este sururu que nos traz aqui hoje. Julgo que respondi, Sr. Deputado. Respondeu, claro. Eu julgo que depois de todo este processo e todas as pessoas que ouvimos até agora, como eu dizia há pouco, elas na generalidade confirmam a vossa reportagem, que nunca foi posta em causa, pelo menos da nossa parte, nunca foi posta em causa nem de forma alguma. A única coisa que nós utilizámos a sua reportagem, ou as suas reportagens, foi quase como guião. Porque, no fundo, ela serviu para, de algum modo, encaminhar a Comissão, porque também tinha uma lógica cronológica e, portanto, necessariamente fomos ouvindo as pessoas em função disso, porque fazia sentido perceber como é que tinha acontecido. Como fez agora, desde o momento de agosto, pelo menos agosto de 2019, ou 18, até à reportagem, primeiro de 10 de novembro e depois as sucessivas reportagens que houve. Mas, na sua opinião, na perspectiva de todas estas reportagens, quais é que foram os momentos mais impactantes para si? A do pistolão? A eventual participação ou cumplicidade da seguradora? A questão da intervenção dos órgãos de soberania que referiu, sendo certo que há um que assume, pelo menos começa a estar profundamente provado que interveio mais do que outro que se limitou a fazer, outro órgão de soberania, fique claro, que se limitou a remeter o processo como fazia noutras oportunidades, ou a lógica depois dentro do hospital, a última pergunta que lhe fiz, que é a situação que nos parece até aí a mais complexa de todas. Para si, quais é que foram os momentos mais relevantes de todo este processo que motivou, para além daquela que já disse, que o seu único motivo era verificar se tinha havido uma intervenção inadequada por parte dos órgãos de soberania neste processo? Tudo o resto não deixou de ser momento para várias reportagens, várias preocupações, várias situações.
Sr. Deputado, factualmente, que é tudo o que me interessa, factos, o que mais me impactou foram os silêncios, as tentativas de omissão, porque só esconde quem tem um problema para esconder. Quem não tem um problema para esconder diz logo a verdade. Se o Sr. Presidente da República me tivesse respondido tudo o que havia para responder e que estava aqui, no dia 23 de outubro de 2023, às tantas não estávamos aqui. Mas o Sr. Presidente da República, que tem tanto tentado dizer que agiu como em todos os outros casos, não só já vos demonstrei que não agiu, como não quis que eu visse isto, não quis que o país visse isto, Mas viu? não quer que se fale neste assunto, e a pergunta que eu faço é porquê? Mas viu? E recebeu os documentos todos, eu sei, por todo o percurso, como nos disse. Sr. Deputado, o acesso senhor à perguntou-me Câmara, por aí factualmente, eu não dou aqui a minha opinião, eu dou aqui factos. E os factos são estes. Eu peguei num caso em que fui avançando, como faço em todos. Eu faço jornalismo de investigação há 18 anos, desde 2007. Eu não tiro conclusões à partida, tiro à chegada. E eu não sou daquelas pessoas, nem nunca serei um pombo-correio a quem entrega um documento e põe no ar. Que apareça a primeira pessoa para dizer o contrário. Eu não percebo, não consigo entender porque é que houve tanta resistência por parte dos órgãos de soberania envolvidos neste caso a divulgar toda a informação que lhes foi solicitada. Porque é que houve necessidade de intervenção da CADA para revelar algo que tem tanto interesse público. Eu não perguntei ao Sr. Presidente da República nada sobre as suas relações pessoais com o filho. Eu perguntei qual foi o ciclo de comunicação de um eventual pedido feito pelo filho e como é que ele tinha chegado até ao Hospital de Santa Maria. Isto é uma pergunta legítima, feita no Estado de Direito por um jornalista. Porquê é que ele não me respondeu? Não sei. Porquê é que demorou 1 mês e meio a dar uma conferência de imprensa num sítio que eu nunca tinha visto? Não sei. Porquê que o Dr. Lacerda Salles respondeu como respondeu, que não tinha nenhuma intervenção no caso e 1 mês depois vem, afinal, reconhecer, só porque nós tínhamos dado a notícia da reunião, que tinha havido a reunião? Não sei. Portanto, o que é que mais me impactou? É isto que eu não sei responder. É natural que, ao longo de todo este processo, tudo isto tenha desencadeado outras coisas, mas obviamente que hoje ninguém põe em causa os e-mails que recebeu. Nós próprios pedimos e-mails e foram fornecidos e-mails e, a posteriori, foram encontrados outros e, portanto, a própria, no caso da Presidência da República, houve outros e-mails que chegaram depois mais tarde e que, de alguma forma, se esclareceram e ajudaram também nós próprios a fazermos o nosso próprio juízo de valor, ou pelo menos a nossa valoração relativamente a isto. Agora, em relação a outros procedimentos, estamos em crer que não nos terão mentido, até porque, tal como foi prevenido no princípio, quem quer que seja que tenha vindo aqui, apesar de não ter prestado juramento, se não tiver dito a verdade, incorre em infrações e em violação de lei e, eventualmente, pode ter prometido um crime. Agora, estamos em crer que este processo, de uma forma linear, foram, vamos simplificar, duas crianças portuguesas que utilizaram o Serviço Nacional de Saúde, tomaram medicamento e esperamos que melhorem para a vida. Isto é um absurdo sintético. Do meio de tudo isto estão as questões que levanta, eventuais omissões, atrasos e intervenções. E nós não podemos, nem vamos, seguramente, condenar omissões, mas vamos condenar politicamente, nós não somos um tribunal, mas vamos condenar naturalmente ações concretas e tal como disse aqui, não houve uma única peça das suas reportagens que não fosse feita com factos, nós também não podemos acabar por fazer conclusões sem que eles estejam assentes em factos e não em omissões, e muito menos em interpretações, porque não estamos aqui para fazer interpretações de omissões, estamos aqui para fazer conclusões relativamente àquilo que é todo o trabalho que levámos meses a fazer relativamente a este assunto. E como lhe dizia no princípio, se mérito há
nas suas reportagens, mas a partir da primeira reportagem, foi a circunstância de ter posto em cima da mesa um assunto que carecia, como temos visto, de esclarecimento. Nem todos os casos, ou na sua globalidade, os esclarecimentos tenham sido dados. Mas por isso, e com isso concluo, Sr. Presidente, antes que me chame a atenção, para lhe dizer que as suas reportagens foram úteis, foram relevantes, foram necessárias, no meu caso, até particular, ainda mais interessantes, porque fui objeto de algumas ações conexas com todo este processo, como sabe, mas o importante para nós é termos a noção, como dizia, e essa é a questão mais importante de todas, que é termos a noção de que o acesso ao Serviço Nacional de Saúde tem regras e essas regras têm que ser perseguidas, e isto é um aviso muito significativo para isso. E que não se utilizem subterfúgios para, por exemplo, ter uma nacionalidade para poder ter um acesso ao Serviço Nacional de Saúde, e que aqueles que, de alguma forma, exageram nessa medida, nas medidas dos tais e-mails que pingam no seu e-mail, como pingam no e-mail da doutora Teresa Moreno, que não venham a utilizar esse pinga-pinga para poderem ter acesso a elementos que depois não têm qualquer tipo de legitimidade para o fazer. E por isso, obviamente, que saúdo as suas reportagens, porque elas são relevantes até para o nosso trabalho aqui. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado.